Vamos que vamos, meu povo. Boa noite. A graça e a paz. Deixa eu clicar aqui nesse clareia. Não clareia, não. Sejam bem-vindos. Dá um tempinho enquanto o pessoal vai chegando. Então vou dando a notícia para você que está vendo depois que acabou aí a live. Essa live vai ficar 24 horas, mas nós teremos os textos falando sobre transformação de mente. Como também durante toda a semana você vai encontrar aqui exatamente sobre quem? Sobre um tema, né? Sobre quem? Sobre Jesus. Mas o tema é bem específico sobre transformação de mente. Creio que vai ser muito edificador na sua vida. Eu creio que Deus falará muito forte ao seu coração. E creio que vai te conduzir a lugares extraordinários em Deus. Amém? Então, durante a semana aí, terça, quarta, quinta, sexta, nós temos aí as lives para abençoar a sua vida. Beleza? E hoje eu quero compartilhar, dando esse pontapé inicial sobre esse tema que é extraordinário. É um tema que tem sido temático em igrejas, em conferências. Já tem um bom tempo que já está sendo falado esse tema, né? Dentro das igrejas, pequenos grupos, até em roda de conversa, né? E principalmente no discipulado. Eu creio que a transformação de mente precisa ser ensinada. Como viver essa transformação de mente, principalmente no discipulado. Eu não sei se você vive isso na sua igreja local. Talvez você nem saiba o que é discipulado. Pergunta ao seu pastor. Pede ele lá alguns conselhos a respeito disso. Procura dentro da sua igreja lá se tem discipulado. Se tiver, se conecta lá com o discipulador da sua igreja. Beleza? E hoje meu tema, em cima de transformação de mente, é Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Muita gente vai pregar sobre transformação de mente aí, em cima desses dois versículos, mas em específico, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vai depender da sua tradução aí, mas a minha tradução aborda exatamente desta forma. Então, muita gente vai pegar sobre isso. Mas quando eu estava estudando, eu queria dar esse pontapé aqui nessa segunda-feira, quando eu estava estudando a respeito desse tema, que já é algo que Deus está me transformando com esse tema, é algo que eu tenho vivido todos os dias. Eu creio que ao decorrer da mensagem aí você vai se identificar e creio que vai te abençoar muito. Aí você vai entender por que todos os dias eu vivo essa transformação de mente diária. Beleza? E em cima do tema eu queria colocar esse título para essa live, para esse pontapé inicial. O que não me disseram sobre Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Porque todo mundo, quando vai ministrar sobre Romanos 12, principalmente Romanos 12, 2, ele vai falar sobre esse agir, esse se comportar como uma mente transformada, uma mente que está sendo redirecionada ao lugar que glorifica a Deus. Mas me parece que a gente vai sempre já na aplicação, ou a gente vai direto já querendo que os outros entendam rápido demais e acaba esquecendo principalmente sobre o texto, sobre o contexto. E já de cara eu falo para você, Romanos 12, 2 e Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, eles estão entrelaçados no livro inteiro. Então não adianta eu querer pegar dois versículos e projetar ele e esquecer de todas as outras coisas. Todo texto fora de contexto vira pretexto. Para quê? Para pecar, para errar. É uma falha de interpretação. Então, o que não me disseram sobre Romanos 12, 1 e 2 é que existe um texto que esses dois versículos estão inseridos, eles estão entrelaçados. Eu não posso deixar de pensar a respeito disso. E se eu me comporto de uma maneira extraindo somente o texto ou somente um fragmento para o meu desejo,
eu posso estar criando uma doutrina falsa e excluindo de alguma forma o agir de Deus ou a comunicação exata que Deus quer falar, quer comunicar com a gente hoje. Boa noite, já. Seja bem-vindo aí. Já de cara, pega essa setinha, já me envia pro povo aí, para se conectar junto com a gente, em nome de Jesus. Aí, meu irmão, meu tema de hoje, em cima de transformação de mente, é o que não me disseram sobre Romanos 12, 1 e 2. Aí, o que eu fiquei pensando? Eu falei assim, poxa, então eu não começo já de cara em Romanos 12, 1 e 2. Eu preciso voltar um pouco. Por quê? Paulo vai começar Romanos 12, versículo 1, dizendo assim, portanto. Então, todas as vezes que você for ler as Escrituras, e principalmente nas cartas de Paulo, você precisa ter essa pequena atenção. Paulo está falando, portanto. Ele quer dizer que ele estava falando de um assunto, ele teve que, nesse assunto, agora, depois de ter explicado um assunto anterior, ele entra conectado com o assunto anterior, a fim de edificar esse próximo assunto, para dar essa partida, essa liga. Eu acho interessante porque começa já Romanos 12, 1 assim. Portanto, irmãos, poxa, eu preciso voltar, eu preciso respeitar essa interpretação de texto. É no mínimo. Você que é cristão, você tem que ter essa interpretação de texto. Se Paulo começou falando portanto, quer dizer que ele estava falando sobre um assunto muito importante e que está ligado a este portanto, este novo assunto, essa continuidade e para a edificação da igreja. Algumas coisas que eu preciso pontuar para você aqui. Paulo não foi implantador na igreja de Roma. Paulo não conseguiu estar lá fisicamente. Quem esteve lá? A sua carta. Quem foram os que edificaram essa igreja em Roma? Lá em Romanos capítulo 16. Febe e eu não lembro quem mais. É mais uma pessoa lá, que eu esqueci. Mas está lá em Romanos 16. Então são um casal que edifica essa igreja, implanta essa igreja em Roma. Essa igreja de Roma agora está sendo edificada por eles. Paulo envia essa carta como doutrina, como ele era o apóstolo naquele momento, ele agora envia essa edificação para a igreja, que é um fato muito importante de você levar isso a sério, porque Paulo não está lá fisicamente. Ele envia como escrita, como carta, como conselho, como edificador, como apóstolo, para aquela igreja andar segundo os preceitos de Deus. Então Paulo, ele não está presente, porque, se eu não me engano, é que Paulo, se eu não me engano, ele estava viajando, ou em uma das suas viagens missionárias, já estava preso. É alguma coisa dessa forma. Por isso ele vai falar assim, eu ansiava estar com vocês, lá no início do livro. Eu ansiava estar com vocês a fim de compartilhar dons. Né? Eu acho isso lindo da parte de Paulo. Mas Paulo ele não consegue chegar na igreja de Roma. Tá? Então Paulo não edifica, não implanta. Edifica, ele edifica. Ele não implanta, ele não chega lá como implantador, como algumas outras igrejas que ele foi implantador. Então Paulo aqui, ele está sendo edificador, ele está exercendo o seu apostolado através da carta, está enviando para esses irmãos a fim de edificá-los na fé. Aí, Romanos 12, antes da gente entrar em Romanos 12, 1 e 2, eu preciso voltar um pouco Romanos capítulo 11. Por quê? Paulo vai falar em Romanos capítulo 11 sobre os remanescentes de Israel. Ele vai falar assim, ele vai começar a falar a linguagem do povo judeu. Ele vai começar a edificar o povo judeu falando a sua linguagem, falando sobre os remanescentes, os que não recuaram, os que não desistiram, e agora está ali unido, né, naquele corpo. Aí logo em seguida, na hora que ele começa a pronunciar, começa a usar essa linguagem com os judeus, ele começa agora no Romanos capítulo 11, versículo 11. Por favor, se você está na sua casa aí, você pode pegar sua Bíblia, por favor, me acompanhe. Romanos capítulo 11, 11, ele vai começar a falar agora que os gentios foram enxertados em Cristo. E isso é muito importante, porque isso está tudo ligado lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2.
Então, volto a repetir, não adianta você pegar o texto fora do contexto. Por que eu não posso? Porque eu preciso respeitar. Por favor, é interpretação de texto, gente. Paulo começa Romanos 12, portanto, e faz com que eu projete o meu coração para o Romanos 11, para entender aquilo que está falando de fato em Romanos capítulo 12. De uma maneira mais sistemática, você deveria ler o livro todo antes de pregar 2 versículos de Romanos. Você deveria saber tanto a interpretação de texto, como também aquilo que está em todo o livro. Porque pode haver um erro de interpretação e você ensinar uma coisa errada. Tá? Então, Romanos capítulo 11, ele vai falar com os remanescentes de Israel, ele vai falar na linguagem judaica. O Romanos 11, ele já vai começar a falar sobre que o povo está enxertado em Cristo Jesus. Agora, o interessante ele não vai falar simplesmente um povo. Ele vai começar a falar que existe os gentios enxertados nessa videira. Então, Paulo vai começar a destacar que Cristo é a videira, que os judeus estavam enxertados neles. Logo, entendendo isso, ele vai falar assim, vocês que foram os remanescentes de Israel, vocês agora não estão sozinhos nessa árvore. Esta árvore agora está nesta árvore, os gentios. Os judeus são aqueles de linhagem, de sangue, vindos de Abraão. São a linhagem de sangue. São os judeus puros. Mas quando se fala sobre os gentios, é a outra raça. Qual que é a outra raça? E outra linguagem bem fácil para você compreender, somos nós. Somos nós que fomos enxertados em Cristo. Então agora, essa árvore não tem somente o judeu. Esta árvore agora tem os judeus, mas também tem os gentios. Aquele que crê no coração e confessar com a boca, este é salvo em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3, se eu não me engano. Estamos em Cristo. Isso é enxertado. É estar nele, é estar dentro dele. Porque em não quer dizer fora, mas dentro. Aí Paulo está ensinando o seguinte para essa igreja em Roma. Romanos, eu preciso que vocês compreendam. Já falei com a linguagem judaica, com os judeus, sobre os remanescentes, sobre estar enxertado nessa árvore. Agora foi aberto para aquele que crê em Cristo Jesus estar enxertado nele. Então eu tenho uma árvore, Romanos, que nesta árvore vocês precisam compreender que existe tanto o judeu como os gentios. E isto confirma a forma da didática que Paulo começa a escrever Romanos e também para o público-alvo que ele estava escrevendo. Porque a carta inteira, se fosse resumir em um versículo ou em uma frase, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ele está falando isso para os judeus e agora também ele está falando para os gentios. Ele está mandando no peito judeu, não adianta você ser filho de Abraão se você não crê no Filho. Gentios, vocês ouviram as boas novas. Se arrependam-se. Esta é as boas novas que chegaram até vocês. Aí, ele joga no peito deles. Olha, todos estão destituídos da glória de Deus porque pecaram. Você pode ser judeu, você pode ser gentil. Todos precisam de um Salvador. Quem é esse Salvador? Cristo Jesus. Aí quando ele consegue formatar isso, ele consegue contribuir isso na igreja de Roma, aí ele começa essa doutrina, a doutrinar aquele povo, sem estar lá presente. Ele manda essa carta. Aí então, Romanos 11, ele vai explicar que há judeu, mas há também gentios em Cristo Jesus. Ele acaba com a palhaçada de que vamos dividir o corpo. Não existe dividir o corpo. Paulo vai falar, vocês estão unidos, mesmo vocês não querendo. Porque se você está em Cristo, você é agora parte dele. Você precisa aprender a conviver judeu com os gentios e gentios com os judeus. Aí se você ler a carta, você vai ver que os judeus começam a falar algumas besteiras lá com os gentios. Então Paulo começa a adverter eles, falando assim, olha, não é bem assim,
aprendam com eles, mas estas coisas já são da velha aliança. Agora vocês precisam estar fixamente, inteiramente nessa nova e perfeita aliança. Então eu entendi o capítulo 11, amém? E vai dizer o quê? Todos estão em Cristo. Não tem essa coisa de dividir. Vocês estão em Cristo. Aí, meu querido, ele vai chegar em Romanos 12. Tem alguns assuntos que ele pontua, mas a centralidade de Romanos 11 é exatamente isso. Aí vai chegar no Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo agora, depois de explicar que os gentios, os judeus, agora está enxertado em Cristo Jesus, eles são somente um. Ele vai falar, portanto, irmãos, renove a mente de vocês. Vocês precisam renovar o seu modo de pensar. O interessante é que, agora a gente começa a estreitar as coisas. Por quê? No versículo 1, ele vai dizer, portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Qual é a linguagem que Paulo está falando? Uma linguagem judaizante. Uma linguagem judaica. Por quê? Quem entendia sobre sacrifício? Os judeus. Desde lá de Abraão, Isaac e Jacó, há um sacrifício. Depois vem a aliança lá com Noé. Existe uma aliança feita ali, uma forma, um sacrifício feito ali. Existem as outras alianças até em Cristo Jesus. Cristo Jesus, agora, poxa, meu Deus, a aliança dele é a aliança. Não posso desprezar as outras alianças. Todas as outras apontaram para essa aliança, para chegar nessa aliança em Cristo Jesus. Então, quem entendia sobre sacrifício era exatamente os judeus. Aí Paulo fala na linguagem dos judeus, a fim de que os judeus entendam, mas começa agora a ensinar esse estilo de vida para os gentios. Mas não fazendo sacrifícios vãos, não fazendo sacrifícios de sangues de animais que são limitados. Ele não está querendo falar sobre sacrifícios a fim de que eles sejam salvos, que eles sejam limpos, purificados, porque o sangue de Cristo foi suficiente para isso. Mas o que Paulo quer ensinar para os gentios, versículo 1, vocês precisam aprender a sacrificar o seu próprio corpo. Se fosse alguém de um modo natural, como seria um sacrifício, né? Eu imagino se uma pessoa entendesse isso literalmente, ele ia lá, pulava de um penhasco e falava, Deus, isso aqui é um sacrifício para o Senhor. Mas não é isso que Paulo quer dos gentios. Ele está falando assim, é um sacrifício vivo, não um sacrifício morto. Porque morto, meu querido, não faz nada. Mas quem é vivo, um sacrifício vivo, ele é um morto vivo, né? Ele não é um morto totalmente, ele é um morto vivo. Aí, esse morto vivo que ele está querendo ensinar agora para os gentios, mas intensificando, mudando a forma de pensar os judeus, é o seguinte, Deus não está esperando que vocês vá lá e matem um cordeiro. O cordeiro já foi morto, já foi imolado antes da fundação do mundo, Cristo Jesus. Ele está falando o seguinte, eu preciso que a vida de vocês denuncie que vocês estão mortos, mas vivos para Deus. Ele está dizendo, a sua vida, cara, você pode viver sua vida. Você vai viver sua vida. Mas eu preciso que você entenda que, mesmo tendo a sua vida, você está morto para
para muita coisa, ou para todas as coisas, a fim de que Cristo reina, transborde de você, porque é isso que tem vida. A nossa língua, ela pode trazer vida e também morte. Mas quando eu uso a minha boca, a minha língua, para proclamar, para falar as boas novas, eu estou trazendo vida. Mas quando eu não uso a minha língua, quando eu não uso a minha boca para falar bênçãos, mais maldições, fofocar, esse monte de coisa, eu acabo trazendo morte para aquele que está ouvindo ou para a consequência daquilo que eu falei de mal. Então, isso remete ao seguinte: eu posso ser vivo, mas a minha mentalidade precisa ser a mentalidade do alto, precisa ser uma mentalidade sadia, uma mentalidade de Cristo, que aponte Cristo, que pense como Cristo. É difícil chegar nesse lugar? Querido, é difícil, mas não é impossível. Por quê? Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo então começa a ensinar o seguinte: olha, você precisa ser um morto-vivo, um cara que sacrifica a sua vida, e ao sacrificar, ao perder sua vida, você ganha em Cristo. Aí no versículo 2 não se amoldem, não pare para pensar, não pare a fim de exercer as atitudes antigas. Eu quero e eu preciso que você agora renove, não se amolda ao padrão. Qual padrão? Do mundo. Por quê? Se os judeus se eles fossem pensar como o mundo, ele ia falar para o gentio: eu não quero você na minha frente, você não é merecedor, nós somos merecedores. Os gentios poderiam falar assim: não, mas quem são vocês? Então vamos entrar na porrada. Mais ou menos isso. Mas aí Paulo está falando assim: não pense como o mundo. Pense como aquilo que eu estou escrevendo para vocês, que vocês estão enxertados em Cristo, e pare de achar, pare de deslocar, pare de arrancar, ou pare de esquartejar o corpo de Cristo. Não pense como o mundo, pense como Cristo. E como Cristo está pensando? Que vocês estão enxertados como um em mim. Não se amolde ao padrão do mundo. Existe um padrão do mundo? Sim. A gente sabe muito bem disso. Quais são os padrões do mundo? Cara, estética, financeiro, familiar. Nossa, todo local da sociedade existe um padrão. Existe um padrão cristão? Cara, glória a Deus que Deus está levantando pessoas dentro de faculdades para pensar a mente deles, estudar filosofia, mas apontar Cristo dentro da filosofia. Eu posso exercer como sendo empreendedor como Cristo. Deus tem levantado pessoas assim. Pessoas que honram seu casamento, Deus tem levantado assim. São pessoas que não se amoldam ao padrão do mundo, mas pensa as coisas do alto, pensa as coisas de Cristo. Dando sequência, versículo 2. Mas transformem-se pela renovação da mente. Pensem diferente. Você quer pensar diferente? Pense aqui, através disso aqui. Através do seu relacionamento com o Senhor. Começa a deixar que isso transforme, lave a sua mente. Aí vai dizer, qual que é o resultado quando uma mente transformada, uma mente renovada, não do padrão do mundo, mas padrão celestial, vai experimentar? Qual que é a consequência? A consequência é que vai experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Uma mente não transformada pode te impedir de experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Para que você vai saber da vontade de Deus se você não quer vivê-la? O que adianta você transformar sua mente, mas para você se vangloriar nela, mas a sua mente transformada não glorificar Cristo? Então eu não posso querer uma mente transformada se eu não quero ser um sacrifício vivo.
Não adianta eu querer uma mente lavada, regenerada pelo sangue do Cordeiro, pelo lavar do Espírito Santo da palavra, se eu não quero apontar Cristo. A renovação de mente, ela não vem forçada, ela é trabalhada, é tempo. É como a salvação. Eu experimento a salvação diariamente. Eu aceitei Jesus, mas eu estou sendo transformado de glória em glória, todos os dias, a imagem de Cristo. Então eu não posso negligenciar isso. Então, uma mente transformada, ela vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus e não mais a sua. Por quê? Quem anda como um sacrifício vivo não pensa em si mesmo, mas pensa as coisas do alto. E as coisas do alto, queridos, são coisas que são maravilhosas. São coisas gloriosas. São coisas que Deus pensa a seu respeito, mas pensa também daquela pessoa que você olha nos olhos. A mente transformada vai fazer com que os seus olhos possam contemplar a glória de Deus em outra pessoa. Mesmo que ela seja um morador de rua, você, com a mente transformada, você pode ajudar essa pessoa, esse ser humano a sair disso, não levando somente uma comida para ele, mas uma oportunidade de sair de lá. Eu aprendi uma coisa com um pastor dizendo assim: se o filho pródigo tivesse a oportunidade de receber uma cesta básica, ele nunca teria saído de casa, ele nunca teria saído da rua. Tem lugares, meu querido, que pessoas precisam passar, que a gente não entende, mas com uma mente renovada vai dizer que Deus ele é bom, mas que aquele bom propósito vai ser cumprido na vida daquela pessoa. Então eu não posso forçar uma transformação de mente. Uma transformação de mente ela precisa ser coerente às Escrituras e à mente de Cristo. Como eu vou descobrir a mente de Cristo? Lendo a palavra dele. Coisa mais profunda que você quer, meu querido, está aqui. Você quer conhecer a mente de Deus? Está aqui. Você quer conhecer não somente a mente, mas o coração? Está aqui. Não existe outro lugar. Não existe outra forma. Não existe outros métodos. Você precisa transformar sua mente aqui, na palavra. Não estou falando, meu querido, que Joseph, eu vou alcançar essa transformação amanhã. Não, vai ser progressiva. Sua mente, ela, por muito tempo, ela captou somente formas do mundo. Ou talvez você é da igreja desde pequeno, você está me ouvindo, e talvez não foi te passado as escrituras de fato, e sua mente foi simplesmente organizada religiosamente. E você agora precisa quebrar essas coisas e transformá-la com uma mente de Cristo. Como que eu transformo uma mente que já está cheia de coisas? Querido, Deus pode fazer isso. Deus pode pegar uma mente de uma pessoa que viveu a sua infância, a sua adolescência, uma parte adulta até conhecer Jesus Cristo. Talvez o cara viveu no mundo das drogas e Deus pode fazer com que essa mente seja renovada. Deus pode pegar um menino que viu pornografia desde cedo, desde lá, talvez com seu empregado, bem criança, e passar a sua infância vendo pornografia, sua juventude, a sua adolescência vendo pornografia, a sua fase adulta vendo a pornografia, e Deus transformar essa mente. Deus pode pegar um cara que passou a perna desde pequeno nas pessoas, e Deus pode pegar essa mente e transformá-la. Deus pode pegar uma mente mentirosa e transformá-la. Todas as mentes são maleáveis para Deus, e Deus pode transformá-las. Deus pode ornamentá-las, pode retirar aquilo que é ruim e pode colocar as coisas boas. Deus não vai fazer uma amnésia em você. Não existe isso. O cara fala para você assim: vem na minha igreja que hoje vai ter o culto da amnésia. Aí, o culto da amnésia é como? Você vai chegar, você vai esquecer de tudo, esquecer do seu passado. Aí, vai pôr a mão na sua cabeça assim: amnésia em nome de Jesus. E pronto. Querido, não existe isso. É todos os dias. É uma batalha diária.
tem um livro isso mesmo, chamado A Mente e o Campo de Batalha, da Joyce Meyer. Joyce Meyer, uma coisa assim. Tem ele lá creio que tem em PDF, tem como você baixar em PDF, mas eu te aconselho a comprar o livro, tá? Você honra o editor também. Existe esse livro que é muito bom. Ela ensina exatamente isso, que a sua mente todos os dias é um campo minado, cara. E quanto mais você vai transformando ela, quanto mais você toca em lugares mais profundos, lugares que você talvez nem lembrava mais, e ao tocá-la você encontra mais escuridão, mais sujeira, mas aquilo, quanto mais você vê essas coisas, mais luz pode penetrar nesses lugares escuros e ser transformado. Não há mente nenhuma no mundo que não possa ser transformado pelo poder de Deus. Esse é o poder de Deus. É loucura, meu irmão. É loucura. E aí Paulo está começando a ensinar isso para os romanos. Eu quero que vocês sejam, Romanos 12:1, como sacrifícios vivos, morto-vivo, que vive a vontade de Deus. Vivo, não morto. Com a linguagem judaizante, ensinando, falando a linguagem judaizante, transformando a mente deles sobre a questão de sacrifício, mas ensinando os judeus que não é mais um sacrifício que vai santificá-los, mas o maior sacrifício já aconteceu. Agora eles precisam ser este sacrifício vivo. Aí Romanos 12:2 vai falar que uma mente transformada, ela vai experimentar, vai ter presentes. Qual que é esses presentes? O presente de comprovar a boa, de experimentar e provar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Aí, olha para você ver que interessante. Depois que ele ensina sobre isso, ele vai destacar algo fantástico. A consequência de uma mente transformada, primeiro, para experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas, além de... Ele ensina essa questão de eclesia, ele começa agora a ensinar na questão social. O apóstolo Paulo ensina dentro do contexto judaizante, mas também começa a ensinar a viver isso socialmente. Como? Versículo 3, Romanos 12:3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós temos um corpo, como muitos membros, e estes membros não exercem todas as mesmas funções. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos uns aos outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se der ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua com generosidade. E se exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que está pausado, voltou. Então o que Paulo está querendo dizer? Ele ensina aqui nesses versículos sobre a função no corpo, a unidade no corpo, a perfeição de estar em Cristo. Agora, compreendendo que eu sou uma unidade, eu compreendo também a ter esse coração equilibrado. Esse coração que olha para o irmão e fala, eu entendo a sua parte. Você pode me edificar. Porque se você profetiza, profetiza. Se você quer ensinar, ensine. Eu respeito, cada um tem um dom dado da forma com que o Espírito Santo de Deus deseja. Aí, olha para você ver, ele ensina na parte da eclesia. Aí no versículo 9 ele começa a falar que o amor deve ser sincero. Depois, alegre-se na esperança. Depois, abençoe aqueles que te perseguem. Alegre-se com aqueles que se alegram. Não sejam sábios seus próprios olhos. Não retribuam ninguém pelo mal. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Querido, ele começa, depois de ensinar a forma de estar na unidade, e começa agora a ensinar-nos socialmente. E quer dizer,
Querido, não é somente viver uma transformação de mente dentro da igreja, você precisa viver uma transformação de mente que compartilha com o mundo preceitos, atributos de Deus através de você. E quer dizer, sua mente é lavada e regenerada, não é para se vangloriar, ao contrário, é aí que você vai servir mesmo. É aí que você vai se doar mesmo. É aí que você vai mostrar para o mundo que Deus existe através de você. É isso que Paulo está querendo dizer. É isso que Paulo está querendo dizer na sua carta de Romanos, em específico 12, que uma mente transformada vai apontar para o mundo que Deus existe. Mas uma mente transformada vai experimentar muitas coisas nele primeiro. A salvação, a regeneração, o lavar, o experimentar de estar com o Espírito Santo, o mover, a alegria de estar em unidade, mas não olhando para o mundo e negligenciando, olhando para o mundo dizendo, queridos, há um Deus de braços abertos que eu compreendi, minha mente foi renovada, está sendo transformada. Essas coisas vão acontecer do dia para a noite? Não, não vai. Talvez você tenha um problema e enfrente ele há tanto tempo. Eu quero dizer uma coisa para você, não desista. Peça ajuda ao Espírito Santo, peça ajuda a Deus das Escrituras. E Ele vai te conduzir a este lugar de transformação. E você vai experimentar gozos de alegria nele. E para finalizar, eu quero dar um breve testemunho. Eu, por muito tempo, essa criança que eu dei um exemplo aí, né, que viveu na pornografia por muito tempo, essa criança fui eu. E passou-se muito tempo. E quando eu virei cristão, eu simplesmente escutei no púlpito assim, vocês precisam renovar sua mente, vocês precisam largar isso. E eu passei por muito tempo, aprisionado. E depois Deus usou uma pessoa muito específica na minha vida, sabe, que liberou uma chave, mas mesmo ter liberado essa chave na minha vida, eu vivia nessa escuridão de portas abertas. Poderia sair a todo momento, a qualquer momento, mas a minha mente não era... Eu não entendia essa questão de ser transformado na mente. Ser transformado na mente. E eu passei muito tempo com essa questão da repetição. Quando sua mente ela repete muitas coisas, ela entende que é normal. Então, quando eu cheguei em Cristo, aquilo não era normal para mim. Aquilo não era normal na Escritura. E eu tinha que o quê? Eu precisava transformar minha mente. E impressionante que eu me cobrava muito, religiosidade me cobrava muito, até que eu encontrei luz em Romanos 12, versículo 1 e 2, a respeito desse assunto. É diário, querido. Todos os dias você vai batalhar com isso. Todos os dias eu vou enfrentar isso. Mas todos os dias eu preciso crer somente que eu preciso ser um sacrifício vivo, que eu preciso ter uma mente transformada, que eu preciso ter uma mente coerente, que me mostra que há um lugar de transformação na mente que eu posso alcançar todos os dias. Não é que as minhas atitudes podem ser como lenha para o sacrifício vivo, ou pode ser como água, a fim de acabar com esse sacrifício vivo. Eu tenho que escolher todos os dias, meu querido, todos os dias da minha vida, a pegar isso e transformar como lenha, e me sacrificar todos os dias. Não bater, não usar fórmulas católicas para me limpar. Não, eu acredito em Cristo Jesus e que o Espírito Santo habita em mim e que Ele me ajuda nos dias maus, na minha fraqueza. E é isso que eu quero compartilhar com você nesse primeiro dia. Espero que seja edificador na sua vida. E eu espero que essa semana seja uma corrente de águas vivas na sua mente, a fim de você provar isso de uma maneira tão intensa que seja transformador. E que Deus use esses minutos, esses textos para transformar a sua vida, como tem me transformado todos os dias. Eu posso falar para você, as Escrituras é real. Jesus é real. O Espírito Santo é real. Deus Pai é real.
E Deus continua sendo bom. Deus continua sendo misericordioso, gracioso e glorioso. Esse é o nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Tira um tempo de oração aí e experimente essa transformação de mente diariamente. Amém? Que Deus abençoe você e uma ótima semana.